E aí, galera da Spot Poker, tudo bem? Quem está falando aqui é Raul Oliveira com mais um spot para vocês. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma arma conhecida, tá? O Slow Play, só que de uma forma um pouco diferente, tá? Numa dinâmica pré-flop um pouco diferente. Hoje, como tem muitos torneios de Bounty, que é um sucesso hoje no mundo online, esse tipo de slow play é muito válido, tá? E vai se encaixar em várias situações que você vai encontrar num torneio tipo Bounty. Mas nesse caso aqui do torneio que eu vou mostrar, não era um torneio de Bounty, tá? Acredito eu até que era um City de 180 players. E antes de eu falar um pouquinho da mão, eu tenho que contar uma coisinha da mão aqui que é importante. Esse camarada aqui do Small Blind, ele tinha acabado de perder um pote. Tá? Ele era um jogador que vinha fazendo jogadas esquisitas, né? E tinha acabado de perder um pote, ele estava com um stack razoável e tinha acabado de tomar uma bela fatiada. E aconteceu a seguinte situação. Aqui o cara abriu aqui da frente, um raise mínimo, tá? E eu tenho par de valete aqui com 13 para 14 blind. Uma jogada aqui padrão seria chovar essa mão. Sem muito problema, posso chovar essa mão, não vejo problema nenhum nisso. Só que o que acontece? Como eu estava prestando atenção, principalmente já tinha a imagem desse camarada do Small Blind, o que eu imaginei? Eu imaginei que dando call nessa mão, poderia acontecer isso aqui. Ele deu all-in, que era exatamente o que eu queria. Porque o que acontece agora quando ele dá esse all-in? O cara que abriu vai isolar a maioria das mãos dele para cima do meu par de valete. Tá? Então mãos que quando eu chovasse aqui por rei steel, né, ele abriu o dei all-in, iriam foldar, agora elas podem vir. As mãos dele que são muito boas, você fala assim, mas se ele tiver um rei-rei, eu vou cair, é óbvio, mas eu cairia também chovando pré-flop. Então contra o range monstro dele não muda nada, eu chovar essa mão ou ter dado call. O que muda nessa mão? Muda ninguém isolar a mão. Muda a mão rodar em fold, por exemplo, e o big blind completar. Aí eu vou ter que traçar uma estratégia diferente para o meu par de valete, porque não deu certo o plano. Agora, quando ele dá all-in, eu fico numa situação muito confortável. Por quê? Se esse cara aqui, por acaso, só completar, eu dou all-in. Se ele der all-in, eu pago. Se ele foldar, eu pago esse cara aqui e disputo um pote bom de qualquer maneira. Então eu consegui uma situação muito boa. Tá? E olha o que rolou na mão. Ele isolou a mão, eu paguei e abriu esse cenário aqui maravilhoso para mim. O camarada, como eu falei, que estava em tilt ali, que eu já tinha reparado, apresentou um belo valete 2 e o que isolou um 3-3. Tá? Então eu acabei puxando uma mão grande, eu quase tripliquei meu stack, porque eu joguei essa mão numa dinâmica de slow play. Por que eu falei no início que isso aí se encaixa demais nos bounties? Por exemplo, você vem com uma mão boa, tá? Só que quando você tribetar aquela mão, ou chovar aquela mão, dependendo do seu stack, você ainda faz muito o cara que abriu foldar. Só que na frente nessa mão, em um dos blinds, tem um stack muito curto, tá? Atenção para o seguinte, esse stack curto tem que abrir mais um movimento para o raiser original. Se ele der um all-in e nem você nem ele puder dar mais um, porque o all-in dele foi muito pequeno, não é uma boa estratégia. O que você precisa é que o stack do small e do big abra ação para o raiser original querer isolar essa mão. Quando isso é feito nos bounties, funciona muito, uma frequência muito alta, porque todo mundo quer o bounty. Então, quando um short stack dá all-in, o cara que abriu e tomou um flat call à esquerda vai querer isolar essa mão para disputar o bounty sozinho. Então, mãos, de repente, não seriam tão boas de slow playar, assim, verbo aqui que eu criei agora do slow play, passam a ser boas, como por exemplo um 10-10, um par de valete, um ás-dama, alguma coisa nesse sentido que vai atrair muitas mãos isolando piores que a sua. Então esse foi um exemplo, tá, prático disso, foi num torneio diferente, mas com certeza funciona muito bem, principalmente para esses torneios de bounty, esses super knockouts, que os bounties são mais altos, esses progressivos, vai encaixar muito bem esse tipo de spot. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse spot, essa dica de hoje, e que estejam acompanhando a gente aí no dia a dia e estejam evoluindo no jogo, que isso é mais importante para a gente e para vocês.
Beleza? Grande abraço aí para todo mundo.